Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal A Resposta Está na Estrela. Estamos nos capítulos 4 e 5 do audiobook Como Vivem os Espíritos, por Antônio Fernandes Rodrigues, edição atualizada por Tânia Fernandes de Carvalho, um guia surpreendente sobre a vida após a morte. Capítulo 4. Perispírito, espelho da alma. Muitos pensam que as doenças e os problemas de ordem material ficam com o corpo e que o espírito se liberta não só dos sofrimentos, como também de tudo o que é de ordem física no momento do desencarne. Alguns chegam mesmo a acreditar que, ao chegar ao mundo espiritual, as pessoas se modificam radicalmente, tornando-se anjos, isto é, sábios e bons. O que é um absurdo, pois ninguém melhora milagrosamente pela simples mudança de plano ao desencarnar. As pessoas que vão para as esferas sublimadas já são conhecidas na Terra como espíritos superiores, seja pela capacidade ou pela missão que desempenharam. São os que se destacaram em favor do bem da humanidade. Citemos alguns exemplos: Jesus de Nazaré, Krishna, Buda, Zoroastro, Gandhi, Francisco de Assis e outros. Quanto a nós, pobres espíritos ignorantes e endividados, que ainda somos, que nada fizemos para os nossos semelhantes, nem mesmo para nós no campo do saber e do amor, o que poderemos esperar ao regressar ao mundo espiritual, senão o mesmo ambiente que construímos aqui na Terra? É óbvio que um selvagem não pode morar num palácio, mas sim numa cabana, entre os que são iguais, pois, do contrário, ele não se sentiria bem, porque não se adaptaria a um meio que lhe fosse totalmente estranho. Assim sendo, ao chegarmos ao mundo espiritual, levaremos conosco os vícios, as fraquezas, os cacoetes, os defeitos físicos e todo o elenco de hábitos e costumes que possuímos quando encarnados. E só depois de eliminarmos essas deficiências e vícios, seguindo a orientação de nossos mestres, é que poderemos nos tornar cada vez mais próximos do ideal de perfeição que almejamos. Aliás, esse trabalho de aperfeiçoamento poderá ser iniciado aqui mesmo na Terra, desde que renunciemos aos prazeres materiais e nos dediquemos com mais empenho às conquistas das virtudes e do conhecimento, indispensáveis para que subamos mais um degrau da escala evolutiva. Devemos lembrar que o nosso corpo não é responsável pelos desacertos de nossas atitudes aqui na Terra, porquanto ele não passa de uma vestimenta do espírito, o responsável por todos os nossos desatinos. Assim sendo, mesmo que mudemos de roupa, não mudamos de personalidade. Continuamos sendo a mesma pessoa física e psiquicamente. Se formos magros e altos, ou baixos e gordos, feios ou bonitos, perfeitos ou defeituosos, dessa ou daquela etnia, é dessa forma que nos identificaremos no mundo espiritual. Como todas essas características são criações do próprio espírito, somente ele mesmo pode modificá-las, desde que possua poder mental para tanto e obtenha permissão superior para esse fim. É por isso que no mundo espiritual encontramos a mesma população que conhecíamos aqui na Terra, com os mesmos desejos e os mesmos problemas, com as mesmas deficiências e as mesmas anomalias, porque ainda não conseguiram livrar-se dessas imperfeições, embora tenham deixado a vestimenta carnal na sepultura. Como o corpo perispiritual nada mais é que o molde do corpo carnal, é natural que ele se apresente com as mesmas características do corpo que ele molda. Estamos nos referindo aos espíritos em expiações,
Porquanto os mais elevados, ao desencarnarem, apresentar-se-ão perispiritualmente belos e perfeitos, sem os danos que a velhice e as doenças impuseram ao corpo, porque seu perispírito reflete a superioridade do espírito, que é o ser inteligente que comanda o corpo. Capítulo 5. Para onde iremos? Todos os seres vivos possuem o instinto de conservação, principalmente o ser humano. A esse, porém, foi acrescentada a inteligência por conquista própria, que lhe dá condições para discernir e escolher o que for mais lógico. Assim é que, graças aos conhecimentos espirituais, sabemos preservar a vida, porque, caso contrário, responderemos pelo suicídio que praticarmos. Entretanto, não devemos temer a morte, pois ela não representa o fim, mas simplesmente o término de uma existência carnal e o reingresso no plano espiritual, que é a verdadeira vida, porque esta nos liberta dos impedimentos impostos pelas necessidades físicas. Tanto a morte como o nascimento devem ser encarados da mesma maneira, ou seja, apenas como mudança de plano. Ora, se assim é, devemos enfrentar a morte tranquilamente, como se fôssemos transferidos de uma cidade para outra, onde entramos em contato com novos amigos e novos panoramas. Aliás, é mais difícil enfrentarmos um renascimento do que um desencarne, porque, enquanto este é a conclusão de uma tarefa, o reencarne é uma incógnita do reinício de outra experiência que não sabemos como será. Somente temem a morte aqueles que não levaram uma vida de acordo com os preceitos cristãos, porque trazem na consciência a culpa dos seus desregramentos e transgressões das leis. Daí, instintivamente enfrentarem esse acontecimento com medo daquilo que os aguardam após a morte. Isso, porém, não acontece com os que souberam pautar sua vida pelos ensinos do Cristo. Estes enfrentam a passagem da morte tranquilos e felizes, porque estão em paz consigo mesmo, em virtude do reto viver. O temor da morte é também produto de nossa ignorância e de costumes alimentados por religiões que se preocupam mais com as questões terrenas do que com os problemas espirituais. Daí a falsa visão do que realmente é a vida após a morte. Se souberem que após a morte há uma continuação desta vida, com pequenas alterações de ordem física, porque os corpos são fluídicos, não estranharão a nova atividade, porque cada um fará aquilo que souber, conforme as necessidades do plano em que atuará e de acordo com as possibilidades conquistadas. Tudo é uma questão de boa vontade e de adaptação. Na vida, tudo está em constante atividade, e quem não for ativo será marginalizado e, assim, sofrerá as consequências desse procedimento. Quando compreendermos essas questões, tudo se tornará tão simples e natural que não mais haverá ansiedades e dúvidas pelo que nos acontecerá na outra dimensão da vida, porque tudo será em conformidade com aquilo que fizermos na vida terrena. Cada qual irá para o plano que conquistou pelos seus esforços, ou descerá vibratoriamente para as zonas umbralinas, a fim de expurgar as suas criações mentais destrutivas que o imantam às regiões inferiores. Zonas umbralinas.
condições em que vivem os espíritos ainda presos às sensações, vícios, ódios e desejos carnais que tinham quando estavam encarnados. Assim, encerramos os capítulos 4 e 5. Para a próxima semana, teremos o capítulo 6, A Vida Depois da Vida. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite aos ouvintes desta obra. Que Jesus abençoe a todos.